novo, Gazeta Esportiva na área. A gente começou com essa música linda, essa música que tocou na escalada é demais. Eu ia ficar o programa inteiro só tocando aquela música. Vem com a gente, o programa de hoje tá top. Tá top. O que é? Rola música, bom, primeiramente boa noite, Garrafa, boa noite. Rola música e não precisamos falar nada. Vamos ficar só curtindo um som, fazendo uma respiração, alguma coisa assim, zen, entendeu? Tá bom. Já que você falou de receita aqui nas redes sociais. É verdade, as pessoas não viram ainda. Celso, você tá bem? Estou. As férias te fizeram bem, hein? Você acha? Mamãe disse. É? Mamãe é fã do Um beijo Celso pra Cardoso. mamãe da Michele, então, né? O Celso tá bem. Osmar Garrafa, seja bem-vindo. Beleza, ontem foi um dia de folga e pareceu férias também. Meu, mas o Garrafa fez falta um dia sem o Garrafa aqui, pareceu uma eternidade, ele quer. Mas estava curtindo o Só amor. Gazeta e muito legal, tá muito legal. Olha, gente, não sai daí. A gente vai voltar já para falar da preparação de Corinthians e de São Paulo para os jogos de amanhã. Tem as notícias do Palmeiras e muito mais. A gente volta já. Beleza, a gente voltou. E a nossa enquete de hoje é sobre o novo reforço do Timão. O Otero deve ser titular do Corinthians amanhã já contra o Fortaleza? É a pergunta. Sim, ele vai ser titular já? Ele tá no bid, ele pode ser titular. Pode ser titular. Aí o Thiago Nunes que vai escolher, porque nem treinou, né, direito. Acho que. Você acha que ele já deveria ser titular? Sim ou não? Será que não queima o jogador, Celso Cardoso? Já botar mas o cara assim na fogueira? Mais uma vez, boa noite para quem não nos viu ainda. Quantas uma boa noite grande noite para você que acompanha. A cada meia mas quando é de coração, você pode desejar uma grande noite, uma boa noite várias vezes. Sim. Sobre o Otero, o Thiago Nunes já fez isso com o Johnny Gonçalves, que ele também foi contratado e já meteu de cara contra o São Paulo. Não foi assim, não? Não, o Sid Clay acho que não, mas Não, o Johnny Gonçalves ele fez O isso. Sid Clay chegou e foi pro spa. Não creio, né? Não creio que ele faça isso com o nosso querido Mas Otero. você acha que ele deve ou não? Não, tem que chegar, ficar no banco, uma opção. O Otero, todas as vezes que eu vi ele jogar, isso pelo Atlético Mineiro, nas oportunidades que eu tive de ver jogos do Atlético, de narrar jogos do Atlético, ele me agradou muito. Eu acho que foi uma belíssima contratação feita pelo Corinthians e vai ser titular. Mas não acho que deva começar como titular. Eu concordo. O caminho correto é esse que o Celso falou. O jogador chega, se adapta, treina. Mas pela carência de bons jogadores, pelo Corinthians estar buscando logo a sua forma ideal de jogar e precisando de alguém para chutar gol, pode colocar. Se o jogo fosse hoje, podia colocar. Para mim, Otero no jogo. Muito bom. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participa pelo WhatsApp também, mandando mensagem pra gente, 994791633. Combinado? E é o seguinte, para tudo, presença ilustríssima aqui no Gazeta Esportiva. Técnico do Fortaleza e maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni. Muito boa noite, você nos escuta? Escuta, Michele, boa noite, um prazer estar falando com vocês. Nós já estamos em São Paulo, né? E fico feliz, há muito tempo não falava na TV Gazeta, fico muito contente de participar do programa. Ai, que saudade de você, Rogério. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Eu quero perguntar o seguinte para você, sinta um abraço de toda a nossa equipe também, muito viu? Obrigado, muito obrigado. E olha, a gente torce sempre muito por você. Você é um treinador que tem ideias maravilhosas, está fazendo um desempenho aí, um grande trabalho. E quero saber como que a sua equipe tá para enfrentar o Corinthians na Arena. Jogar sempre contra o Corinthians, jogar já é difícil, no seu estádio mais complicado ainda, né? Nesse campeonato eu acho que está muito disputado, né? As posições, ponto a ponto, né? Apesar do Corinthians ter um ponto a menos, um jogo a menos, tem a mesma pontuação que a gente. E nós viemos de uma sequência pesada que foi interrompida nesse final de semana, onde deu para recuperar alguns jogadores para fazer um jogo talvez mais físico, né? Um jogo mais parecido, já que logicamente que tecnicamente a gente sabe que existe, né, a diferença entre Corinthians e Fortaleza, mas nós vamos tentar fazer um jogo igual nas nossas características, jogando sempre, mesmo fora de casa, em busca da vitória. Beleza, agora Celso Cardoso fala com você, Rogério. Rogério, uma boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Boa noite. Um prazer enorme falar contigo. Eu gosto muito das suas ideias como treinador, ainda mais em tempos em que tem se questionado muito a maneira de treinar e programar o time para jogar
no Brasil e até mesmo tem sido muito questionado a comparação com os treinadores estrangeiros, e você passou, né, teve como treinadores Osório, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho de se realmente tem algo de diferente nos treinadores estrangeiros. Jorge Jesus, por exemplo, o Sampaoli, eles estão agregando ao futebol ou você pensa de maneira diferente? Não, eu acho que sempre o treinador estrangeiro, veja bem, a escola de treinamento, né, para profissionalização de treinadores, ela na Europa, ela já existe há décadas, né? Então é natural que os treinadores de fora tenham uma preparação melhor do que os treinadores daqui do Brasil. Isso é indiscutível. Agora, existem grandes treinadores lá fora, existem bons treinadores lá fora, como existe também aqui dentro, caras com boas ideias e preparados. Assim como vem gente lá de fora, e 3, 4 meses depois acaba não tendo sucesso no seu trabalho. E, infelizmente, no nosso país, a gente é julgado pelo resultado. Não pela ideia, não por você conseguir colocar aquela ideia de jogo, mesmo às vezes não tendo o resultado esperado. Mas o Sampaoli, por exemplo, o Sampaoli eu tive em 2017 com o Sampaoli, né, lá no Sevilha. Passei uma semana acompanhando treinos no Sevilha, entre intervalos de cursos que eu fiz lá fora. Eu gosto muito dele, eu acho que ele fez um belíssimo... Ele teve o grande resultado, talvez, do ano, que foi o vice-campeonato brasileiro com o Santos. Comparativamente com as condições financeiras que o Flamengo tinha, eu acho que foi um grande resultado que ele teve. Agora foi para uma equipe da qual está tendo um investimento muito grande, que é o Atlético Mineiro, né? Começou muito bem o campeonato, teve 2 derrotas, mas vem bem. E o Jorge Jesus fez um trabalho que, coroado com títulos, e que vai ser para sempre lembrado. Talvez nem ele mesmo consiga repetir um trabalho desse como foi no Flamengo. Mas eu Cudê agora no Internacional, fazendo um bom trabalho, né, na liderança do campeonato. Agora, eu repito, quanto mais recursos financeiros, quanto mais, logicamente, você investir na sua carreira, quanto mais você estudar, quanto mais você se atualizar e tiver melhor time em condições para jogo, a maior chance que você tem de ser campeão ou de fazer boas campanhas. Osmar Garrafa. Bom, primeiro falar com o Rogério é um grande prazer, é um cara que a gente viu começar no São Paulo, o tempo vai passando, o Rogério sempre um profissional muito competente, né, como jogador, dispensa aqui a apresentação, e como treinador tem mostrado também muito o seu valor. E é praticamente impossível separar, toda vez que a gente conversa com o Rogério do São Paulo. Não tem como separar a marca Rogério Ceni com a do São Paulo, mesmo o Rogério trilhando um início de carreira como técnico muito bom no meu entendimento. E a torcida do São Paulo, Rogério, ela está muito machucada, está muito sofrida nesse momento. E mesmo à distância, claro, como personagem do futebol, como parte integrante da história do São Paulo, dá para fazer uma avaliação do que está acontecendo com esse São Paulo? Como é que pode um clube do tamanho do São Paulo, 12 anos sem título, e já emenda uma segunda? A torcida do São Paulo quer saber. Um dia você vai voltar, né, Rogério? Bom, primeiro são 8 anos sem títulos, é verdade, né, desde a Sul-Americana de 2012, quando nós vencemos, que é o segundo título mais importante, né, do continente. É um tempo de baixa, um período de baixa, eu acho que refletido muitas vezes em decisões fora do campo, erros que acontecem de planejamento, né? Você não consegue executar da maneira que você pensa as coisas. Eu, logicamente, com todo o carinho que eu tenho pelo São Paulo e pelos 25, quase 26 anos trabalhado no clube, sempre quero ver o São Paulo numa situação ótima. Venceu agora, né? No último jogo contra o Sport, 1-0, ganhou seu jogo, está aí ocupando a primeira parte da tabela. Tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. O São Paulo vai melhorar. Agora, ficar 8 anos é muito pesado para um time que tem a camisa que o São Paulo tem. Realmente é um peso muito grande ficar sem vencer títulos. Mas uma hora as coisas se ajeitam, uma hora, né, as crises passam, a política se acalma, e o time vai ter essa tranquilidade para voltar a vencer. E um dia, lógico, nós vamos estar aqui de volta, de um jeito ou de outro, né? Seja aplaudindo no estádio, assistindo jogos no Morumbi, seja trabalhando ou não. Assim, o mais importante, São Paulo fez o que podia por mim, e eu também fiz tudo o meu melhor, deixei o meu melhor para o São Paulo. E essa relação de respeito e carinho, ela vai perdurar para sempre.
Aí faz falta um Rogério Ceni no futebol aqui, não? Nossa Senhora! Ô, Rogério, eu queria abordar contigo sobre essa sua volta a Itaquera e hoje sem torcida, né, por questões decorrentes da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho da atmosfera de Itaquera com torcida e o que você espera sem torcida, já que você esteve lá como atleta e também como treinador. Pois é, lá é pesado jogar, né? Assim como jogar no Allianz Parque também, enfim. Primeiro que você enfrenta grandes times, de tradição, de camisa. Já há uma diferença, né? Uma predisposição dessa diferença para com times, não vou falar nem do Fortaleza, mas do Nordeste em geral. Claro que sem a torcida, você fica muito mais com o jogo mesmo, né? Com a vivacidade do jogo. Agora, é um campo muito rápido, ligeiro, um gramado bem molhado, onde a bola corre muito, muito rápido, é uma velocidade muito, muito alta. O time do Corinthians vem crescendo, eu acho que antes da pandemia vinha num momento difícil, né? Difícil até eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago na época. Depois reagiu, né? Conseguiu as 2 vitórias que precisava no Paulista, classificou, foi a uma final, né? Até certo ponto, naquele momento que ninguém esperava, porque o Corinthians estava praticamente eliminado da competição, e vem numa crescente. Jogar lá é sempre difícil. Jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, equipes grandes do futebol brasileiro, é sempre complicado. É um belíssimo time, tem ótimos jogadores experientes, né, como Cássio, Fagner, Gil, jogadores campeões mundiais. A chegada do Jô, eu acho que acrescentou muito para o Corinthians. Vocês estavam falando aí do Otero, que está chegando, enfim. Mas o Corinthians tem outros grandes jogadores. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo. Mas como nós gostamos de desafio, nós vamos lá tentar vencer uma vez o Corinthians, porque acho que já é a segunda com Fortaleza que eu vou e já fui umas 3 com São Paulo, não lembro exatamente. Mas eu já joguei umas 5 vezes lá e não consegui ainda uma vitória, contra o Corinthians no seu estádio. Quem sabe não é dessa vez, Rogério? Quem sabe o Fortaleza não consegue, dentro de todas as suas limitações, de orçamento, de tudo, né? Quem sabe não consegue fazer um jogo igual para igual, como fez esses dias contra o São Paulo aqui no Morumbi. Última pergunta, Osmar Garrafa. Ô, Rogério, a gente está indo para a 5ª, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tivemos técnicos demitidos, não é verdade? Esse imediatismo, você que é colocado em cima dos treinadores, né? A cada rodada, quem cai na próxima rodada? Temos, nós da imprensa, temos um papel muito grande nisso, a cobrança é muito nossa. O Thiago, e eu queria também emendar dentro desse contexto da imprensa, do nosso comportamento, né? Da nossa crítica, além desse imediatismo que nós cobramos, e isso vem com os torcedores, o Thiago Nunes, no domingo aqui no Mesa Redonda... Eu me ponho fora dessa, tá? Eu também, mas enfim. Mas o Thiago Nunes, ele falou que a imprensa brasileira, até na esteira da primeira pergunta do Celso, ela dá um tratamento diferenciado, dá mais paciência aos técnicos estrangeiros. Nós estamos pegando leves também com os técnicos estrangeiros e cobrando demais vocês, treinadores, Rogério? Não, eu vejo que é uma relação... por mais amizade que você tem, e eu não tenho nada contra o pessoal da imprensa, né? Mas é o que vende, a notícia que vende, infelizmente. Você vê, Curitiba perdeu 4, treinador fora. Goiás perdeu pra gente em Goiânia, treinador demitido. Entrou na zona de rebaixamento, treinador demitido. Sport perdeu pro São Paulo, Daniel entrou na zona de rebaixamento, demitido. Então, assim, para esses times, como é o Fortaleza, que briga por uma vaga ali para permanecer na Série A, porque é o grande objetivo do Fortaleza. Claro, se a gente puder chegar como no ano passado, no 9º lugar, que foi a melhor posição da história do Fortaleza, seria fantástico. Mas nós não brigamos, né, diretamente, não há condições financeiras para brigar por um título, né? Não há posição nem geográfica para brigar por um título, né? Mas para a gente que fica naquela posição hoje, né, em 16º, que a gente que briga nessa posição o tempo todo, é bastante pressão. Eu falo que você só não tem pressão na hora que você já não está mais no clube, aí você não tem mais pressão. Mas o Thiago tem razão. Eu acho que também é natural. Você ter um pouco mais... O grande trabalho recente é de um estrangeiro, né? Então é natural que as pessoas tenham um pouco mais paciência. O que é uma crítica para é uma alternativa para o estrangeiro. Mas eu não ligo. Para mim, eu sou muito feliz no que eu faço. As críticas fazem parte do trabalho, a gente se expõe, pessoa pública, né? Às vezes justas ou injustas. Eu não sou muito de acompanhar, para ser sincero, esse dia a dia da imprensa. Eu gosto muito dos meus jogadores,
do seu treinamento, tentar desenvolver, construir um campo novo, uma academia nova, centro de recuperação novo para o Fortaleza. Esse é o meu ideal. E tentar, logicamente, fazer por mais tempo possível que o Fortaleza permaneça numa Série A, que consiga jogar novamente uma Copa Sul-Americana. Eu acho que esse é o principal nessa minha passagem pelo Fortaleza. O futuro, depois, nós vamos ver com calma. Você vai deixar um legado a essa equipe do Fortaleza e com certeza vai ter muitas vitórias aí, viu, Rogério? Mas a gente aqui em São Paulo, nós sentimos muita falta de você. Você faz falta como atleta, como dirigente, como treinador. E esperamos que em breve você volte para o nosso futebol. Meu querido, boa sorte no jogo contra o Corinthians. Vou estar torcendo pelo Fortaleza e por você. Um beijo, obrigada por nos atender, viu? Muitíssimo obrigado, eu que agradeço. Eu espero numa próxima vez poder estar aí com vocês. E eu só queria agradecer em especial, porque a gente sempre vem aqui com Fortaleza e a gente não lembra de agradecer no momento correto publicamente. Hoje nós treinamos no CT do Palmeiras, né? Antes do jogo, né? E assim, o pessoal tem recebido a gente tão bem. Eu que fui adversário do Palmeiras durante tantos anos, mas eles vêm dando funcionários, as pessoas um tratamento tão bacana pra gente lá. E eu queria agradecer de forma pública esse tratamento que é dado para o Fortaleza, e eu me sinto muito bem tratado cada vez que vou lá, apesar de ter jogado sempre do outro lado do muro, né? Mas agradecer publicamente e aproveitar vocês para fazer esse agradecimento pelo tratamento que é dado para todos nós. Ai, que bonito! E nem que poderia bacana. ser diferente. Que né? elegante. Esse homem é elegante demais. Rogério Ceni arrasou. Não, eu queria agradecer Obrigada. mesmo, porque nós já viemos 2 ou 3 vezes, ultimamente, e o Palmeiras sempre cedendo o campo para a gente, e todos tratando a gente com muito respeito, muito bem. E eu fico muito contente, porque eu fui adversário do Palmeiras durante 25 anos, né? E ter esse tratamento, assim, é engrandecedor. A gente fica muito, muito agradecido. Eu falo em nome até do Fortaleza, o presidente que não veio, eu falo em nome do Fortaleza pelo carinho que a gente recebeu nas últimas vezes que a gente veio trabalhar aqui em São Paulo. Muito bom, Rogério. Muito obrigada. Um beijão para você e bom trabalho. Obrigado, tudo de bom para vocês, bom programa. Abraço, Zé, tudo de bom. Tchau. Abraço. Que legal, né? Que legal ele contar isso, Legal, né? né? Esse bastidor e ele agradecer publicamente. Ele é elegante e o Palmeiras faz isso porque respeita também o profissional e que o Rogério Ceni que foi e respeita também o Fortaleza. E Legal. quem sabe até amanhã ou depois, apesar do Rogério dizer que dificilmente se imagina treinando um rival do São Paulo, mas por que não? É um grande Meu amigo, prazer. nunca diga nunca. É um grande personagem do futebol, um grande personagem Cara, é aqui no craque, programa. Parabéns ao nosso José Diniz Neto, golaço do Zé Diniz. Zé Diniz! Grande entrevistado aqui. Difícil Boa. o Rogério falar e participou com a gente, Claro, né? Bem de legal. maneira muito simpática. Obrigado ao Rogério Ceni e também ao Zé Diniz, que marcou um gol de placa. Parabéns, Zé. Olha, a gente volta a falar do Corinthians. O Jonas Campos chega direto do Parque São Jorge com os detalhes da apresentação do Otero. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Celso. Entrevista boa com o Rogério Ceni, estava ouvindo aqui do retorno. Técnico do Fortaleza, que amanhã terá o Corinthians pela frente. Um Corinthians reforçado por Rômulo Otero, o primeiro venezuelano na história a jogar no Timão. Foi apresentado nesta terça-feira, concedeu entrevista coletiva, vestiu a camisa de número 11. Otero vai usar a 11, já se colocou à disposição para esse jogo contra o Fortaleza, dificilmente como titular, já que fez apenas 2 treinos aí sob o comando do Thiago Nunes, né, desde que chegou ao Corinthians, mas certamente deve ser uma novidade, uma atração no banco de reservas. O Otero vem do Atlético Mineiro por empréstimo até o meio do ano que vem, aí o contrato já tem um gatilho de compra aí para o Corinthians adquirir em definitivo esse jogador. Timão não pagou nada na transferência, vai arcar apenas com os salários do venezuelano Rômulo Otero, que foi perguntado sobre essa situação com o Jorge Sampaoli. Ele saiu do Atlético justamente porque o técnico argentino disse que o Otero não fazia parte dos planos para essa temporada. Mas o Otero, com muita maturidade, falou sobre o treinador argentino e, claro, falou sobre esse sonho antigo que ele tem de vestir a camisa do Corinthians. Olha só. Estou muito feliz de estar aqui. Minha vontade, desde que cheguei no Brasil, minha vontade por jogar no Corinthians sempre foi essa, porque Corinthians é um time que se representa pela raça, por lutar todos os jogos. Joguei uma vez só na Arena Corinthians, e para mim foi maravilhoso, porque tipo, mesmo jogando contra,
eu queria estar do outro lado. Na verdade, não tenho nada a falar de Sampaoli. Trabalhei com ele muito pouco tempo. Nessa parte de Sampaoli, agradeço muito ele pela sinceridade, que conversou comigo, que não ia contar comigo. Depois disso, o primeiro que eu fiz foi ligar para um empresário e falei, quero jogar no Corinthians. Pois é, o homem chegou a números do Otério no Atlético Mineiro. É interessante a gente debater. De 2016 a 2020, foram 135 jogos pelo Galo e 26 gols marcados. O último gol marcado pelo Otério, vestindo a camisa do Atlético Mineiro, foi em março deste ano, no Clássico contra o Cruzeiro. Daqui a pouquinho eu volto, porque o Otério, nessa longa entrevista coletiva, Michele, ainda falou sobre preferência de posição, sobre cobranças de falta, enfim. O reforço está na área, vestindo a camisa 11 do Timão, Michele. Boa, Jonas. Então daqui a pouquinho você traz todos esses detalhes do Otério pra gente. E ele me parece muito sincero. Muita gente pode falar assim, ele tá falando isso porque é marketing, tá tá vestindo a camisa torcida, do Corinthians. Tá. E de repente, já vi outros jogadores falaram a mesma coisa em relação a determinado time, especificamente sobre o Corinthians. De repente joga no estádio, vê o comportamento da torcida, e o cara pensa, poxa, eu gostaria de jogar aqui um dia, ainda mais ele que é um estrangeiro. Que tem aquele comportamento, que está acostumado com aquele comportamento de torcida que você tanto fala. Exato, de apoio, né? De fazer com que o estádio pulse. Me lembra La Bombonera, me lembra Boca Juniors, mas é uma outra história. Enfim, eu acho que o Otério, a gente vai falar mais sobre as possibilidades de aproveitamento do Otério no time, mas disse ontem e repito aqui, foi uma grande contratação feita pelo Corinthians. Ô Celso, no nosso início de reportagem, a gente é da época ainda que os caras falavam o que pensavam dentro do vestiário, pegavam os caras no calor da partida, né? Chegavam os caras lá, estavam hoje tudo é praticamente muito medido, embaixo do chuveiro, né? Então os caras eram muito mais espontâneos. Hoje é tudo muito quadradinho e tal. Então quando o cara chegou do jeito que a torcida quer. Chegou falando, quero ir pro Corinthians. Isso já é um cartão de visitas para a torcida. Isso já dá uma motivação para ele, já para a primeira estreia. Já vai ter um carinho, uma compreensão maior. É um cara que sabe o que é o clube. Isso, chegou legal. Gostei da declaração. Gostei também. A torcida do Corinthians também. E vai estrear com o pé direito, vai fazer um golaço. Que pé, ou melhor, que chute. Que canhão. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, porque ontem, depois de quase 6 meses, acho que 170 e tantos dias, Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis, foram liberados pela Justiça paraguaia. Tudo começou no dia 4 de março, quando Ronaldinho chegou ao país para participar de 2 eventos. Quando estavam no hotel, viu o mundo desabar. A denúncia da polícia local era de uma suspeita de porte de documentos falsos. Os promotores ressaltaram que tanto o Ronaldinho quanto o irmão sabiam que os passaportes usados para entrar no país eram falsos. A presença de Ronaldinho no Paraguai provocou uma crise política no país, especialmente pela demora das autoridades para apontar e investigar as irregularidades. Após 5 meses preso no Paraguai, o ex-jogador já chegou ao Brasil, após o Ministério Público paraguaio desistir da denúncia contra ambos. E a liberdade foi dada com algumas condições. Pagan ressarcimiento econômico social. De los $1.600.000 que pagaron como fianza, se descuenta ese monto los $200.000 que determinó el juez Amarilla en la distribución de $60.000 a la Universidad Nacional de Asunción, donde esa plata se va para gastos contra la lucha del COVID, y $30.000 para la causa de una niña que se llama Bianca, que tiene que ser sometida a una cirugía ósea. Después, el otro monto que resta va también para la lucha contra el COVID aquí en Paraguay. Bom que o dinheiro vai ajudar, né? Assim a gente espera, né? O Ronaldinho, ele saiu aqui do Brasil, obviamente, fazer negócios lá. Imaginava ganhar, sei lá, X. E aí ele voltou de lá com Y, Z, negativo e ainda a imagem desgastada, né? E eu acho que fica a lição para o Ronaldinho, fica para o próprio Assis e fica para aqueles que de repente buscam atalhos. Às vezes o caminho é mais longo, uma parábola, né? Que existem longos caminhos curtos e curtos caminhos longos. Como é que é?
longos caminhos Tô anotando curtos aqui, longos e curtos caminhos longos. Não entendi. Esse exemplo é de um curto caminho longo, porque ele buscava chegar em algum lugar com maior rapidez e atrasou muito mais a vida dele. Aí deu responsabilidade no programa pra nós, Michele. O homem voltou Ele inspirado. diz, diga-me com quem andas, que eu direi Não, com é quem diferente ainda. Curto e longo. De repente você pode ter um caminho curto e aí você opta pelo Ele um quis caminho fazer um mais atalho, longo. sei lá. Exato. Só que o atalho tem um monte de pedra, de árvores Não caídas. vou entrar nessa discussão. Ou seja, ele vai demorar muito mais para chegar no destino dele, embora o caminho seja curto. E muitas vezes o caminho é mais longo, mas ele O chega homem mais voltou rápido. que voltou, Nossa, gente. vai no caminho da Ele retidão voltou da fé. forte, voltou. Não faz um discurso, eu fiz um testemunho, preste um O que testemunho a aqui. férias não faz pra uma criança? Voltou que voltou, hein? Muito bem, olha, é isso aí. Bom, negócio, gente, anda na lei, né? Longo ou curtas Não vai fazer férias essas foram coisas, boas não. para Cardoso. Se fosse nos Estados Unidos, acho que tava pra sempre na prisão. Então, opte pelos longos caminhos É. curtos. Olha, quando a gente pensa, Celcinho e Garrafa, em jogadores de futebol conhecidos por seus apelidos, essa matéria foi muito legal, a gente discutindo ali no grupo, certamente os nomes que vêm à cabeça são de atletas do passado, como Pelé, Zico, Garrincha, Tostão e tantos outros, né? Hoje em dia, esses apelidos não têm aparecido como antigamente. Seria um novo normal no futebol? O José Paes conta essa história pra gente. O que você vai ver agora, meu caro telespec afetuoso, é uma das inúmeras convocações do pastoral Adenor Leonardo Bach, o nosso Tite para a seleção brasileira. Entretanto, bem que essa convocação aí do Titão passaria facinho por uma chamada escolar. Daniel Alves, São Paulo. Éder Militão, Real. Everton Ribeiro, Flamengo. Gabriel Barbosa, Flamengo. A fórmula nome mais sobrenome invadiu de vez o futebol brasileiro. A era dos apelidos, meus amigos, já é coisa do passado. Zico, Pelé, Garrincha, Kaká, craques que marcaram a história e ficaram conhecidíssimos não pela designação de nascimento registrada em cartório por seus respectivos progenitores, mas sim pelos próprios apelidos. Ficava até mais fácil, né, para os torcedores terem ídolos com apelidos fáceis, com nomes fáceis assim. Se você chegar hoje num clube de futebol, ou às vezes até no próprio torcedor mesmo, dizer Zé Eduardo, dificilmente, né? Alguns até sabem quem é, mas eu acho que o Zé Love é meio que uma marca mesmo, né? Se antigamente era um tal de Ronaldinho, Robinho, Jairzinho, Marcelinho, agora o elenco dos Zinhos ficou pequenininho. Na convocação do Brasil para a Copa de 2018, por exemplo, eram só 3 Zinhos: Marquinhos, Paulinho e Fernandinho. O Coutinho não conta porque Coutinho é o sobrenome do Felipe, né? Ainda lá na base, no comecinho da carreira, muitos jogadores recebem apelidos que eles carregam até se tornarem profissionais do mundo da bola. Só que basta um dia de brilho, um gol, para que alguns atletas tentem deixar o passado para trás. Quando subiu lá pro elenco principal do São Paulo há pouco mais de 10 anos, o Lucas Moura, que hoje está no Tottenham da Inglaterra, atendia só pelo apelido de Marcelinho, porque ele, Lucas, jogou na escolinha do ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca. Depois de um mês como profissional, o então Marcelinho pediu para ser chamado de Lucas Moura e entrou pro time da rapaziada com nome mais sobrenome na camisa. Foi mais ou menos a mesma pegada que rolou com o agora Gustavo Silva, ex-Gustavo Mosquito, logo na apresentação no Corinthians. Daqui pra frente eu não gostaria mais de ser chamado de Mosquito. Até quando eu estava para vir pro Corinthians eu falei com a assessoria de imprensa. A gente entrou num acordo, achamos melhor não deixar mais esse apelido. O futebol mudou muito, mudou demais. Isso tanto dentro quanto fora de campo. Tudo em nome da globalização. E aí, você tem apelido, Celso? Não. É de gelo. Não, isso não é apelido, Não. isso é bullying. Apelido na escola, me chamavam de Serção. Serção? Mas como? Imaginava que ele ia crescer. Serção. Aí na faculdade me chamavam de Cardozão. Não, Celso. Aí, que eu vou Para, fazer? Celso. Cardozinho, Celcinho. Não, mas me chamavam de Cardozão e Serção. Talvez eles viam algo grande em mim. Ô, louco. Não, bom. Eu em casa pra família sozinho.
Porque meu pai é o Osmar, né? Então é o Osmarzinho. Garrafa não é apelido, que fique claro. Garrafa não é apelido. É sobrenome. Até porque são dois que é porque eu tomo muito, falo, não, é uma mera coincidência. O negócio é o seguinte, o mosquito, não adianta, filha, é mosquito. Enquanto os caras te chamarem de mosquito, o técnico te chamar de mosquito, vai virar mosquito. Não tem jeito. Eu acho que, deixa um apelido, é tão legal. E outra coisa, eu já tive pseuddônimo, mas pseudônimo não vou falar. Não. Isso faz parte da minha história. Eu também tive, quando eu escrevia para um jornal. Depois eu conto. Tá bom. Olha, Celso, pergunta. Diga. Pergunta pro Celso. O Celso tá filosófico. Isso é o show do milhão? É. Se eu acertar. Oferecimento? O Messi não usa um apelido, mas como ele é conhecido na Argentina? La Pulga. La Pulga. Então, aqui a gente tem o Mosquito, lá tem La Pulga. Pois é. Não seria Lo Mosquito, seria El Mosquito. El Mosquito? Pois é, a notícia de hoje caiu como uma bomba para os torcedores. Tipo, tem um barulho aqui. Lionel Messi pediu para sair do Barcelona. A informação é do canal argentino TIC Sports. Como se isso não bastasse, o argentino deixaria o time catalão de graça. O clube que quiser a contratação de Messi não precisaria pagar multa de 700 milhões de euros, coisa nenhuma. Isso porque existe uma cláusula no contrato que garante a saída sem custo caso o próprio Messi manifeste o desejo de deixar o Barcelona antes do final de cada temporada. Olha que loucura essa cláusula. O contrato dele termina em 2021, mas acontece que o Barça já avisou que se isso acontecer de fato, vai para a justiça contra o argentino. Mas, se tem uma cláusula garantindo... Não, mas calma. Vai para a justiça. Isso dá discussão na justiça e faz sentido. Que a data, não é? A cláusula prevê 31 de maio, que teoricamente é quando termina a temporada. Só que a temporada atual foi adiada por causa da pandemia. Então, no entender do Messi, a temporada foi prorrogada, consequentemente o contrato também. No entender do Barcelona... Dia 31 de maio. Não houve nenhuma manifestação até o dia 31 de maio. Olha, não tem liberação. Eu vou falar, como que pode um cara... Gente, vocês sabem que eu sou advogada, eu não exerço. Mas se eu sou advogada do Messi, eu ia falar para ele, Messi, faz o seguinte, hoje, dia 31 de maio, só manda um e-mail lá pro diretor formalizando que você tem interesse de deixar o clube no final da temporada. Você manda no 31 um e-mail e tá registrado. Pelo menos ele mandaria, deixaria ciente. Agora não, agora vai gerar uma situação. Custava ele mandar um e-mail, nem precisava falar nada. Mas também tem muitas coisas. Enfim, o Barcelona lá brigando. O detalhe talvez nesse momento mais importante... Talvez 31 de maio o quê? Eu acho que o mais importante nesse momento é que o Messi... então eu chupo o dedo, então. É que o Messi declarou que não quer ficar. É isso aí. Eu acho que essa é a informação importante, não é? E a gente sabe, quando o jogador não quer, não tem jeito. O Otero não disse, com todo, sem comparação nenhuma, Otero e Messi. Mas o Otero falou que quer ir pro Corinthians, não veio. Então, o desejo do jogador, o Messi não quer ficar mais. E aí começam as especulações, né? Mas o final da temporada é quando, Celso? Agora? Acabou agora. Acabou, então ele não manifestou. As especulações estão aí. Manchester City, Inter de Milão, PSG. E aí me chama a atenção uma declaração hoje do Neymar, dando a entender que ele vai continuar no PSG. Do adulto Ney. Então você imagina se o Messi for para o PSG e formar dupla de novo com o Neymar, que aliás é um cara que o Messi gosta. Né? E o Mbappé. Imagina o que seria isso. Nossa. E dinheiro para contratar o Messi? Não falta. O Sheik tem? É claro que Queria tem. conhecer Imagina, ele pode pessoalmente. comprar. Só não me compra porque eu não estou à venda, mas... Olha, Isso 700 milhões de euros, Celso. Não, sem chance. Não iria? 1 bilhão de euros. Depende do que eu vou fazer. Olha, já tem recado da galera pelo WhatsApp? Tem, Vini? Olá, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu sou o Cláudio. Eu sou o Matheus. Eu acho sim que o Otero deve entrar jogando contra o Fortaleza. Tchau. Tchau. Oi, Michele. Meu nome é Paulo Vinícius, eu moro em São Miguel. O Corinthians é tão ruim que qualquer um que chegar vai ser titular. Inclusive esse tal de Otero. Boa noite, Michele, Celso e Garrafa. Aqui é o Jefferson e o Stark. Meu cachorrinho lindo. Titular. Otero titular no lugar do Luan, hein? Valeu. Aí é a mesma posição?
Tá Porque deitado. o Luan tá dormindo igual esse cara, o Mas ele colega tá- aí que tá deitado, o Luan também tá deitado. Mas ele não tá, Não tá jogando. dormindo. E ele tá aquecido com o cachorrinho dele. Olha, ai, gente, essa criançada, hein? Me sinto a Sabe? Xuxa. Ali nem sabem quem são as Xuxas, as crianças, né? Mas um beijo grande pra vocês. Pra eu ficar Mas de pé. você nunca esqueceu. Eu nunca esqueci. Nossa, minha babá, né? Foi minha babá na televisão. Olha, o Bozo, o Xuxa, né? Olha, vamos Não sei. rodar. Vamos rodar novamente a nossa equipe de reportagem na rua com o Marcelo Bazégio, direto do CCT da Barra Funda. É com você, Marcelo. Boa noite para você, Michele, e para todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, a vitória do São Paulo segue repercutindo e muito por causa da nova dupla de zaga. O técnico Fernando Diniz decidiu sacar Bruno Alves e Arboleda, né, considerados incontestáveis, grandes responsáveis por no ano passado o São Paulo terminar o Campeonato Brasileiro com a melhor defesa da competição, e bancou o jovem Diego Costa, revelado nas categorias de base do clube, e o lateral esquerdo Léo, que acabou sendo improvisado na zaga. Os dois pareceram se entender muito bem, seguraram o ataque do Sport, e para quem acha que o Bruno Alves e o Arboleda ficaram bicudos, insatisfeitos com a condição de reserva, olha, talvez o vestiário tricolor não esteja com um clima tão pesado assim. Vamos conferir. E Bruno Alves e Arboleda me deram super apoio também, eles sempre me deram dica até antes do jogo. E o grupo abraçou, todo mundo está preparado para jogar, a gente treina para jogar. O Bruno, o Arboleda veio até mim, como outros jogadores também, me deu moral, me deu confiança. Acho que isso é muito importante aí pro grupo. Me preparando, né? Buscando sempre dar o meu melhor para tentar ajudar a equipe, ajudar o São Paulo nos treinamentos, sabendo que uma hora a oportunidade poderia aparecer. Estou aqui, cara, estou aqui para ajudar o grupo, estou aqui para ajudar a equipe. Acho que isso é o mais importante. Lembrando que desde a retomada das competições, o São Paulo atuou 7 vezes e em 5 dessas partidas sofreu gols. Não foi vazado em apenas 2 jogos, coincidentemente, os 2 jogos que o time acabou saindo com a vitória no Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Técnico Fernando Diniz deve manter essa nova dupla de zaga ou ainda deve dar uma nova chance para Bruno Alves e Arboleda no São Paulo? É a pergunta. Se a gente avaliar o que aconteceu na partida contra o Sport, né, eu acho que tem que manter. Se ele fez uma mudança e deu resultado, mantenha. Eu acho que tem que ter muita paciência com o Fernando Diniz. Na boa, sério, eu vejo torcedores, corneteiros, e faz barulho. São Paulo, quantos treinadores não mandou embora desde 2012? Rogério Ceni, que estava aí falando com a gente agora há pouco, foi mandando embora aí e resolveu alguma coisa? Não. Então, deixa o Fernando Diniz trabalhar e fazer as opções, as alterações. E mantém as mudanças que deram certo? Eu entendo que tem que manter as mudanças. O Diniz, ele acabou concordando, ou pelo bem ou pelo mal, com aquilo que a gente fala aqui, que futebol é resultado. Essa história de, posse de bola, é resultado, porque estava ameaçado já no final de semana, não tem jeito. Se tivesse tomado um cacete lá do Sport, talvez não fosse dirigir o time contra o Atlético Paranaense e nem chegasse ao clássico de domingo contra o Corinthians. E ainda continua numa semana de estabilidade. Agora, ele voltar com a zaga titular, se ele pôs os meninos, os caras deram conta do recado, mesmo com o fragilizado esporte, e você tira e põe os caras de novo, ele vai perder o grupo. É manter, eu acho que ele tem que não mexer no time, manter o que ele fez na última partida. É isso aí, de volta com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge, para falar um pouquinho mais da apresentação do Otero. Diga aí, Jonas. Fala, Michele, é isso, a apresentação de Rômulo Otero, venezuelano, vestindo a camisa 11 do Corinthians. Na entrevista coletiva, foi bastante perguntado sobre a posição em que ele pode atuar nesse Corinthians do Thiago Nunes, né? O Corinthians há tempos busca um jogador de profundidade, né? O Otero não se encaixa exatamente nessa característica, mas é um cara que pode e deve ajudar muito ali no setor ofensivo do meio-campo. E ele conta agora pra gente, onde é que você prefere jogar, Otero? Fala aí. Eu jogo nessas 3 posições, jogo pela direita, pela esquerda e pelo meio. Aqui no Brasil, acho que só na passagem com Dudamel pelo Atlético, joguei pelo meio. Na minha seleção sempre joguei pelo meio e na posição que o treinador Thiago me utilizar, eu vou dar o melhor de mim para ajudar meus companheiros a
vencer. Eu me sinto muito melhor jogando pela esquerda, porque a minha maior característica é o chute, e sempre que jogo pela esquerda tento encarar pelo meio e chutar no gol. Pois é, Michele, Celso, Garrafa, o homem pode atuar aí nas 3 posições ofensivas do meio campo, mas a preferência é ali na ponta esquerda, claro, principalmente para aproveitar o chute forte, né? Puxar para o meio e bater de longe. Onde é que vocês acham que ele vai se encaixar ali mesmo pela esquerda, nesse Corinthians do Thiago Nunes? O que vocês acham? A levar em consideração o que tem feito o Thiago Nunes, ele vai colocar o Otero para jogar pelo lado esquerdo, né? Como um meia aberto, embora ele não seja um jogador de velocidade. E se ele precisar da velocidade, o que ele pode fazer? Se o Luan continuar no sono que você citou, de repente ele pode puxar o Otero para o meio, colocar um jogador de velocidade pelo lado, tipo o Everaldo, que é o jogador que melhor se encaixa ali. O próprio Léo Natel também já entrou. Então, o Otero, ele dá várias possibilidades para o Thiago Nunes. Por isso que eu acho que ele chega para ser titular, independentemente da posição que venha jogar. Possibilidade é isso que o Thiago... Alternativas é isso que o Thiago necessitava. Ganha mais uma alternativa, é pelo lado esquerdo. Porque o papel do técnico é extrair o quê? O que você tem de melhor. Chega, vem cá, o Gringo, por onde você vai produzir? É por aqui? Então vou te colocar, vou arrumar um jeito de colocar ali pelo lado esquerdo. E você viu nas imagens aí, ele sempre vem pela esquerda, dá o corte e já bate de perna direita. Então é tirar do cara o que tem de melhor. Ainda sorte do Luan, com a entrada do Otero tem mais uma chance, porque senão você traz o Otero e saca o Luan e põe ele para dormir no banco. Se bem que o Arauz também tem jogado muito. Exato. Ô Jonas, e quer dizer que agora então o Corinthians conta com um bom batedor de faltas, é isso? Um bom e raro, né, no futebol brasileiro, batedor de faltas. O Otero é grande cobrador, né, Michele? Inclusive, na única vez em que ele atuou na Arena de Itaquera, vestindo a camisa do Atlético Mineiro contra o próprio Corinthians, olha só o que ele fez. Marcou esse golaço de falta em cima do goleiro Cássio. Isso foi até um motivo de piada do Cássio no reencontro agora com o Otero se apresentando ao elenco corintiano. O Cássio brincou com esse jogador, é um cara que tem o dom das cobranças de falta, falou sobre isso na entrevista coletiva e falou até que rola uma inspiração num ídolo corintiano, Marcelinho Carioca, que já vem sendo, inclusive, alvo de comparação aí, Otero e Marcelinho, né? O Marcelinho com grande história vestindo a camisa do Timão e principalmente com golaços de falta com a camisa alvinegra. Vamos ouvir mais um trechinho da entrevista do Otero. Bola parada é a minha maior característica. Conheço sim o Marcelinho, não pessoalmente, mas quando cheguei no Brasil e as pessoas começaram a comparar com as comparações, eu assisti muitos jogos deles no YouTube e tem uma excelente batida. Eu treino bastante todo dia para perfeccionar minha batida. Até agradeço a comparação. Já conhecia, né? Joguei várias vezes contra Cássio. A primeira coisa que ele me falou quando entrei no vestiário foi: agora me livrei desse chute. Tipo, agora vai chutar para os outros. E fico muito feliz por isso, porque é um grande goleiro, um dos melhores do Brasil. E falar desse jeito para mim me deixa muito feliz, porque acredito que meu chute é bom. Pois é, aí o Otero, né, brincando aí com o goleiro Cássio, vestindo a camisa 11 do Corinthians, na entrevista coletiva, que foi antes do treino de agora à tarde, o último antes do duelo contra o Fortaleza, o Otero falou: vou treinar faltas para amanhã, quem sabe fazer um golzinho contra o Fortaleza. Michele, camisa 11 na área, a 10 ainda tá vaga, hein, Michele? Muita gente aqui no Parque São Jorge dizendo que a 10 está guardada para o Lionel Messi de saída do Barcelona. Mi, volto com vocês. Jonas, boa, só o Chico Lang tá indo para lá fazer um contato pessoalmente com o Messi. Já que o Luan Messi não funciona, traz o Messi verdadeiro, né? Por que Luan Messi? É uma brincadeira de um amigo meu, Hugo Botelho, que chama o Luan de Luan Messi. O Celso tá impossível hoje. Agora, de Messi não tem nada. Agora, né? sabe o que me chama a atenção no Otero? A maneira de falar,
sereno, simples, né? calmo, bem articulado, parece muito humilde, é um cara que poderia chegar todo um marrento, eu sou o cara, eu tenho achei que chute. ele fosse assim, marrento. Nada, e olha aqui, o chute dele, eu ouso dizer, embora que é o mais forte do futebol brasileiro na atualidade. Gente, esse gol de falta que a gente não vê isso nunca mais no futebol. Ele tem uma vantagem, que ele é um cara que bate falta próximo à área, longe à área, bate escanteio, se precisar faz gol olímpico, é um cara que arrisca, que não tem medo, e o futebol está carente desse tipo de jogador. Nossa. Então é um belíssimo reforço para o Corinthians, que o Corinthians está devendo mesmo para a sua torcida, e eu estou torcendo muito para que jogue o mais rápido possível para a gente ver esse cara em campo. Eu acho que muita gente vai questionar o que eu vou dizer. Ih, lá vai. Mas sabe quem cairia bem com essa 10 que está faltando no Corinthians? Claro, não o Messi, né, que é um sonho de qualquer torcedor, o Casares. O Casares era um cara que o Corinthians poderia apostar. Agora que os bares estão fechados à noite, na vida noturna, acho que podia ser. Porque falam que ele, o Lotero, tem uma pedrinha de sal na garganta, é complicado. Caiu como uma luva no time do Corinthians, Lotero, e vai fazer muitos gols, a fiel torcida merece. Contato com José Paes, lá na Academia de Futebol, informações do Palmeiras. Quer dizer que nós teremos camisas do Verdão espalhadas, eu vou ficar sentada aqui que eu pus a cadeira pra frente, espalhadas pelas ruas de São Paulo, é isso, Zé? Teremos sim, Michele, exatamente isso. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A Puma, fornecedora do material esportivo do Palmeiras, colocou aí bem em frente à TV Gazeta, aí no número 900 da Avenida Paulista, um totem com a nova terceira camisa do Palmeiras. Nós temos imagens aí dessa camisa na Avenida Paulista. E a ideia da Puma é espalhar outros 30 totens pela capital paulista para divulgar, uma ação promocional aí, para divulgar essa nova camisa do Palmeiras, que começou a ser usada justamente no clássico contra o Santos, no último domingo, vitória do Palmeiras por 2-1, camisa que vem agradando bastante os torcedores palmeirenses e uma camisa pé quente, que já começou com vitória, não é mesmo, Michele? E olha só, em relação ao time do Palmeiras, treinou hoje aqui na Academia de Futebol, ontem teve folga, o Vinha, que está com probleminha no quadril, participou normalmente do aquecimento, mas ainda é dúvida para o duelo contra o Bahia no próximo sábado, às 7 da noite, lá na Boa Terra. Felipe Melo também é dúvida, ainda está com uma lesão na coxa esquerda, e o Gabriel Veron está na transição física, a gente ainda não sabe também se ele joga contra o tricolor baiano lá na Boa Terra. Em relação ao Patrick de Paula, uma notícia que a gente recebeu hoje, Michele. O Benfica, lá do português Jorge Jesus, o treinador ex-Flamengo, fez uma proposta, teria feito, melhor dizendo, uma proposta de 10 milhões de euros pelo Patrick de Paula. O Palmeiras negou essa proposta, disse que não recebeu proposta nenhuma, apenas uma sondagem do Benfica, isso lá atrás. Lembrando que o Patrick de Paula já foi sondado por Benfica, Olympique de Marselha da França, pelo aquele grupo lá que comanda o Manchester City, enfim. O Palmeiras negou, disse que não recebeu proposta nenhuma pelo Patrick de Paula, e a ideia do Palmeiras, Michele, é a seguinte, é vender o Patrick de Paula só em 2021. É manter ele aqui em 2020 e a ideia do Palmeiras é que ele seja vendido em 2021 e por 100 milhões, 150 milhões de reais. A multa do Patrick de Paula hoje é de 100 milhões de euros, um pouquinho mais aí de 600 milhões de reais, mas o Palmeiras entende que por 20 milhões de euros pode vender o Patrick de Paula, mas só no ano que vem. Bom, mas também esse ano já está acabando, né, Zé? Então, não sei. O próprio Gagliotti disse aqui no Mesa Redonda. Obrigada, que, Zé. devido a esse momento aí, é inevitável. Se chegar uma proposta que possa satisfazer o Palmeiras, vai negociar e tem que negociar. Aliás, Jesus quer levar todo mundo, né? Bruno Henrique, do Flamengo, também é um nome que interessa ao Benfica. Por que ele não vai atrás do Arrascaeta? O Arrascaeta que tá pé da vida lá com o técnico do Flamengo, Domi. Fala rapidinho. Já postou lá no Twitter, lá, porque perguntaram nas redes sociais. Você tá bem e tal, porque ele tá na reserva. Falou, tá machucado. Eu tô 100%, né? A boleirada tá fogo. Aí parece que o Flamengo vai dar uma multa pra ele, né? Deve mesmo. Bom, mas ele não tá machucado? Alguém falou que falar demais. Direta pro técnico. Celso, Garrafa, imagine que vocês são jogadores do São Paulo e tivessem a chance de sair do clube. Vocês sairiam? Não, hoje eu moro pertinho do CT, pra mim tava ótimo. Estaria tranquilo, de boa. Nos últimos dias, alguns atletas optaram por deixar o tricolor. E o pior é que essa lista pode aumentar. Veja, senhor, a manada debandou. Estranho. Mufasa, rápido, debandada. Se você confundiu as cenas do filme O Rei Leão com os bastidores do São Paulo, calma, você ainda não enlouqueceu. É exatamente isso que vem acontecendo no tricolor, uma verdadeira debandada.
Aquela história de continuidade, manutenção do trabalho já ficou para trás. Desde a eliminação para o Mirassol no Paulista, 3 jogadores já deixaram o tricolor. E agora o que vamos fazer? Eu vou buscar ajuda, eu vou... O primeiro da lista foi Anderson Martins. Depois, Everton e logo em seguida Alexandre Pato também deram tchau para o São Paulo. É claro que a saída que mais repercutiu foi a de Pato. O jogador já tinha sido escanteado por Fernando Diniz e decidiu rescindir com o tricolor. Diretoria e comissão técnica acreditavam que faltava mais entrega por parte do atacante e aproveitaram o gatilho para também se livrarem do alto salário do jogador. Fato é que, com ou sem Alexandre Pato, a seca de títulos e o desempenho aquém das expectativas continuam. E se a maré não virar, seria o Profeta o próximo a soltar a mão do tricolor? Vida longa ao rei. Ai, muito triste essa cena, gente. Bom, vamos voltar com o Marcelo Bazégio, direto do CCT da Barra Funda. Então, quer dizer que se depender do Fernando Diniz, a garotada continua no time titular, Marcelo? É isso, Mi. Um pouco mais cedo a gente falou da dupla de zaga composta por Diego Costa e Léo, no lateral esquerdo improvisado, mas não foram só eles, aliás, que receberam oportunidades contra o Sport. O jovem Gabriel Sara também atuou como titular. Hernanes não vem sendo utilizado. Igor Gomes foi para o banco com essa queda de desempenho nos últimos jogos. E o Gabriel Sara, olha, ele não escondeu a felicidade de realizar um sonho de infância. Vamos conferir. Eu estava esperando muito tempo essa oportunidade, né? A gente pegou um time bom, um campo pesado. Acredito que talvez não foi um jogo tão técnico, mas no quesito entrega a gente deu 100%. Eu vim trabalhando forte, né? O Diniz sempre estava de olho, sempre cobrou a gente para trabalhar forte, que a qualquer momento a gente podia jogar. Eu sempre joguei no São Paulo sempre foi minha casa. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao São Paulo, então estou muito grato e eu vou dar o máximo vestindo essa camisa. Agora resta saber se contra o Atlético Paranaense quarta-feira no Morumbi, Fernando Diniz seguirá apostando nessas jovens revelações de Cotia ou se vai optar por um caminho mais conservador, apostar nos nomes mais tarimbados com mais rodagem. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas fato é que Fernando Diniz, olha, vem tentando de tudo, viu, amigos? Marcelo Bazégio, brigadão. Comentário rapidinho, tem uma notícia do Pedrinho para falar. Tá. Bom, quer começar? Não, foi com força máxima contra o Mirassol, foi vexame, não é? Ninguém tem que reclamar nada. O molecado tá dando conta do recado, não jogou partida brilhante, não. Deu conta do recado, não tem que mexer. E a debandada, ela é meio natural num processo financeiro que o São Paulo passa. Já estava insatisfeito o Pato, saíram outros jogadores e vai apostar na garotada. É o caminho, Celso. Outra coisa, não é nem a questão da aposta também, é que são jogadores que não conseguiram render. Isso. O Pato chegou com uma expectativa muito grande, não rendeu. Rendeu e depois caiu. O Hernanes chegou com uma expectativa muito grande. Esse não rendeu. Não rendeu. E aí, até pela falta de espaço, né? Se você vê que você não tem o espaço... Mas o Igor Gomes rendeu e agora não está rendendo. Mas isso é natural. Por isso você tem que estar trabalhando, você tem que estar trabalhando o elenco. Nesse momento deu certo com a garotada, vai com a garotada. Gente, você não vai execrar, não é que o Arboleda não vai jogar mais, o Bruno Alves não vai jogar mais. Não, mais. Tem espaço para todo mundo, calendário longo. Claro, você pega jogadores na Europa que são grandes nomes. O De Bruyne, por exemplo, sabe, às vezes está no banco, às vezes, várias vezes sai do jogo. Isso são Quem fazia muito bem isso é o Tite, né? São circunstâncias e você tem um elenco, você tem que ir dosando mesmo. O clássico mudou de horário no final de semana, vai ser às 19 horas. Não certo? Mais às 11. Não mais às 11 da manhã. Então, Corinthians e São Paulo, 19 horas, você confere tudo, cobertura completa ao vivo no Mesa Redonda. Notícia quente, site gazetesportiva.com, Thiago Salazar. O Pedrinho, o Benfica inscreveu o Pedrinho no TMS. Agora o Corinthians vai antecipar todo o dinheiro da venda, que são 18 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais, vai ficar para o Corinthians... Pagando juros, claro, 82 milhões de reais, porque tem imposto, um monte de coisa. Até hoje o Corinthians não tinha recebido nada do dinheiro, agora problema resolvido, Timão tá com um dinheirinho na caixa. Sabe aquela coisa de muito bem-vindo? Que bom, o Dantas resolveu, foi até lá e resolveu. 3 meses que não pingava a grana lá, a grana vai chegar, isso ajuda muito, belo né? Acordo pelo Pedrinho, hein? Sem dúvida. Nossa! A sorte que foi feita antes de Jesus, porque Jesus não
curte muito Pedrinho. Ainda bem. Se Jesus estivesse lá, não teria levado, não. Não teria levado. Mas eu também não pagaria isso aí, não. Jesus salvou o Corinthians. Resultado da nossa enquete, a gente perguntou: Otero deve ser titular do Corinthians amanhã contra o Fortaleza? E já vai jogar. Joga, Otero. Respondeu sim. Galera carente, 75% dos votos. Por hoje é só. Amanhã nós estamos de volta e não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Tchau, Celso. Tchau, Garrafa. Tchau, gente. Tchau, valeu.